A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Deus tem uma palavra de vida para você, não é? Todos os dias nós temos que renovar o nosso entendimento, renovar a nossa esperança no Senhor. E saiba de uma coisa, Ele é bom, Ele é justo e Ele é fiel. Quando o inimigo tentar te acusar, quando o inimigo tentar lançar nos seus pensamentos, tudo que é contra Deus, você lembra, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Em tudo. E o nosso Deus, Ele é um Deus de guerra, Ele é um Deus de batalha, Ele é um Deus que entra na peleja, e Ele peleja sim por amor a mim, por amor a você. Ele é um Deus que cuida daqueles que o temem. Você teme a Deus? Hã? O princípio do Senhor, que é a sabedoria, o temor, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E se isso habita dentro de você, esse temor ao Senhor, você já tem a sabedoria de Deus. Se já é o princípio dela, você já tem algo bom aí que vai fazer você crescer na vida, que vai fazer você ter êxito. E ontem, por acaso, estava meditando na palavra do Senhor e tem dias que dá um branco, tem dias que assim não é fácil encontrar uma palavra se não for pela revelação do Espírito de Deus. E ontem eu estava lendo no livro de Gênesis, estava lendo sobre a história de José, de Benjamim, seu irmão, da sua mãe Raquel e do seu pai Jacó. Então, depois eu estava até escutando um vídeo que é Aline, Israel com Aline, que ela fala muito bem o português, só que ela nasceu em Israel, ela é judia, e ela traz muitos conteúdos muito interessantes sobre Israel, né? Tudo aquilo que tem relacionado à Bíblia, ela vai nos lugares, ela mostra, faz o vídeo explicativo e você aprende muito com essa moça. E ontem ela estava falando sobre Raquel, sobre o casamento de Raquel com Jacó. E hoje há muitos que visitam o túmulo de Raquel, que está lá ainda, né? Então, como memorial da matriarca. E você observa que a história bíblica é real, a história bíblica é verdadeira. Esses antepassados, eles viveram uma experiência com Deus, eles tiveram algo muito forte com Deus. E o que eu acho mais bonito é que Deus deixou provas disso, né, para que a incredulidade não invadisse o nosso coração, mas que nós creiamos que Ele é fiel nas suas palavras. O mesmo Deus que chamou Abraão, fez uma promessa a Abraão, fez uma promessa a Sara. O mesmo Deus que livrou Isaac, né, de ser sacrificado pelo próprio pai, porque o pai, né, ia sacrificar, porque Deus falou, né, para sacrificar, oferecer ao Senhor o único filho. E naquele momento que ele ia fazer o sacrifício, Deus bradou, não faças isso. E Abraão entendeu que Deus estava testando o amor dele para com ele, com Deus. E Deus falou com Isaac, Deus abençoou Isaac, Deus deu 2 filhos, não podia gerar, a mulher não podia gerar. E Rebeca não podia gerar. E depois Rebeca tinha esse problema de esterilidade, ela não podia, ela queria ter filhos, e a palavra fala que Isaac orava pela sua esposa para que ela gerasse. E Deus ouviu, Deus não deu só um, Deus deu 2 filhos, Deus deu gêmeos, que foi Jacó e Isaú. E aonde que eu quero chegar nisso? Eu quero chegar que as promessas de Deus, elas foram verídicas naquela época, e elas também são verídicas no dia de hoje. Eu sempre falo por mim, não pelos outros, porque eu gosto de viver as minhas experiências com Deus. Eu gosto de viver os meus momentos com Deus. E eu sei que Deus é muito bom naquilo que Ele faz. Ele testa, viu? Ele prova a sua paciência. E se você pede paciência para Deus, Ele vai te dar situações que exigem paciência. Se você pede calma para Deus, domínio próprio, Ele vai te colocar em situações que exigem de você domínio próprio. Se você pede para Deus tirar a sua timidez, Ele vai te colocar em cenas, em lugares, com pessoas, para que você desenvolva esse lado. Então, tudo aquilo que você pede em oração, você não vai receber como um dom, entendeu? Olha, Ele vai lá e põe uma chave na sua mão, pronto, você pode usar a chave.
Não é assim, com Deus não funciona dessa forma. Tudo aquilo que eu apresento diante de Deus, Ele vai criar situações no nosso cotidiano para que isso venha nos favorecer e realizar aquilo que está no nosso coração. É como se fala, uma vez eu ouvi uma pregação, não peça paciência para Deus não, se você pede paciência para Deus, você ganha luta. Não é bem assim, não é luta, é situações que exigem de você paciência, é situações que exigem de você temperança, e assim, né, coisas que nós apresentamos diante de Deus que vai exigir de nós, porque Deus não dá nada de mão beijada, sabia disso? Não, requer esforços, força de vontade, sim, perseverança. Por que Deus não dá nada de mão beijada? Porque não damos valor. É a mesma coisa, os filhos quando recebem tudo de uma forma muito facilmente, chega um momento que eles não dão valor. Tem aqueles ovos Kinder, aqueles chocolates que são uns ovinhos assim da Kinder, da marca Kinder, e meu filho gosta muito daquilo. Só que chegou um momento que eu sempre que quando ia no mercado eu comprava um ovinho daquele e dava a ele. Chegou um momento que ele não dava valor àquilo. Ele só abria o chocolate, pegava o brinquedinho que tinha dentro e o chocolate ficava lá, sabe? Jogava o chocolate fora, às vezes deixava cair no chão. E eu observei que ele não estava dando valor àquilo. Depois eu deixei de dar aquilo por um tempo e comecei, né? Depois eu fiz um teste e comprei. Aí sim, ele começou a dar valor de volta naquilo que no começo ele já não estava dando. No chocolate, no ovo. Ele brincava com o brinquedo e comia o chocolate. E Deus, ele faz assim conosco. Ele não vai te dar nada de mão beijada. Ele vai te dar uma profissão, ele vai te dar um casamento, ele vai te dar filhos, ele vai te dar um status que você pediu a ele. Mas tudo isso exige de nós sacrifícios, para que quando nós lá chegarmos, nós olhamos, não, eu lutei muito para chegar aqui, e eu não vou perder aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Tudo que vem fácil, e esse ditado é verdadeiro, tem possibilidades de ir fácil. Então, o mesmo Deus que prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, fez promessas a Jacó, ele continua sendo igual. Ele não mudou. Ele não está aí, olha, Deus hoje está de mau humor. Sabe aquela pessoa que um dia sorri para você, outro dia é bipolar? Tem uns problemas e nem olha na sua cara e nem cumprimenta? Já convivi com muita gente assim, que acorda estressada, que acha que todo mundo tem culpa dos seus problemas. E é mal-humorada por si. E não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, como se as pessoas tivessem culpa do seu problema. Então nós temos que separar as coisas, não é? Se eu não estou bem, a pessoa não tem culpa, né, do que eu estou passando, e não vou descontar a minha raiva em cima de uma pessoa que não tem nada a ver com o meu problema. Mas infelizmente tem muitas pessoas assim, que não sabem separar as coisas, que não sabem refrear os sentimentos negativos. E isso não só altera a vida da pessoa em si, mas também altera a vida das pessoas que estão à sua volta. Convive com pessoa chata, convive com pessoa amargurada, convive com pessoa mal-humorada, que você vai ver como é que é o ambiente. O ambiente se torna pesado. Agora convive com pessoas que estão sempre de bem com a vida, que estão sempre felizes, que são positivas. Aí você vai ver a diferença de um ambiente para o outro. Então a palavra fala que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. E se nasce o sol, dou graça. Se está chovendo, vou dar graça. Se hoje o dia está bom, obrigada, Senhor. Se não está como eu quero, mas obrigado, Senhor. Em tudo você deve dar graças ao Senhor. Começa a ser mais agradecido ao Deus. Começa, agradeça, acorda agradecendo. Olha o céu, obrigado, Senhor. Olha o sol, obrigado, Senhor. Veste a tua roupa, obrigado, Senhor. Toma o teu café, obrigado, Senhor. Se não tenho café, vou ter, Senhor, obrigado. Começa a ser agradecido ao Pai e Ele vai te recompensar, sabe? Então é isso, a vida não é só de flores, não tem seus espinhos, não é um mar de rosas que você, ai que lindo, não, tem dias que são insuportáveis, tem dias que você vai estar com pessoas que a vontade é, upa, nem quero conversar. São pessoas assim que nem tem como ter um diálogo. Tem dias assim.
mas em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que um dia deu a sua vida para que hoje, eu e você tivéssemos a oportunidade de clamar a Deus e Ele nos responder. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus e Ele fala com você: agradeça-me, seja agradecido. Olhe a vida com outros olhos. Enquanto você continuar olhando a vida com essa forma pessimista, negativa, a sua vida vai fluir dessa forma. Começa a olhar as coisas com os bons olhos. Silene, eu tenho um parente no hospital, está enfermo, está doente. E eu perdi a esperança, eu não tenho alegria. Começa a olhar com os olhos da fé e apresenta diante do Senhor, Ele tem o poder de curar. E se Ele não curar, é porque Ele não permitiu a cura. Mas Ele cura todas as coisas, Ele ressuscita o que Ele quiser, Ele transforma o que Ele quiser transformar. E muitas vezes Ele não vai curar a verdade, não vai curar. Muitas vezes Ele vai permitir que a morte venha. Mas tudo para a honra e glória do Senhor. Lembra de Lázaro, quando as pessoas anunciaram para Jesus que o amigo dele estava enfermo? Ele só apareceu lá 4 dias depois. O defunto já cheirava mal. E ele falou, olha, não será para a morte, mas será para a glória de Deus. Deus tem um propósito na morte de Lázaro. Que se eu viesse antes, não haveria o manifestar da glória do Pai. Mas eu permiti, primeiro para quebrar todo aquele princípio que eles tinham que o morto ressuscitava até o 3º dia. O 4º já passou, não ressuscita mais. Então Deus quebra essas superstições. Deus quebra o achismo do ser humano. E Deus, não, eu faço como eu quero. Quem criou o mundo fui eu. Quem fez o ser humano, a minha imagem, a minha semelhança, fui eu. Então, quem dá a última palavra também sou eu. Aí as pessoas criam superstições, lendas que fazem parte, né? A minha avó falava que era isso e nem é aquilo. Vivem do passado, de superstições. E Deus está dizendo, livra-se disso. Eu tenho um novo tempo para você, coisas novas. Deus é Deus de coisas novas. As misericórdias do Senhor, elas se renovam. Todos os dias elas se renovam. Por quê? Porque Deus gosta de coisas novas. Deus gosta de coisas diferentes. Enquanto nós estivermos apegados ao passado, aquilo que ficou lá atrás, naquele tempo eu tinha isso, eu tinha aquilo, passou. Deus tem coisa nova para você, se apega no dia de hoje com Deus. E você vai ver o manifestar de Deus na sua vida. Eu estava lendo sobre Raquel, quando Raquel ela engravidou de Jacó, e ela teve o filho, que chama Benjamim, que é o filho mais novo dela. E está lá em Gênesis 35:16 que fala assim, partiram de Betel, que significa cidade da luz, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nome lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Beoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é de Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje, é o que eu estava falando sobre isso. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que habitando Israel naquela terra foi Ruben, e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube, era 12 os filhos de Israel. Aí começa a parte dos descendentes de Jacó. Mas eu não quero falar sobre essa parte aqui dos filhos, eu quero falar sobre a morte de Raquel. Raquel teve o primeiro filho, que foi José, e você sabe que José ele se tornou governador do Egito, um cargo que não existia, numa terra que nem a língua ele sabia falar, foi levado cativo pelas caravanas dos ismaelitas, foi vendido como escravo, foi acusado de coisas que ele não fez,
Mas tudo isso ele passou com um propósito para chegar lá, na frente de Faraó e ser honrado por Deus. E Raquel também depois teve o primogênito, que foi Benjamim. Só que as coisas não correram conforme ela esperava, porque ela teve um problema no parto. E hoje nós sabemos, mulheres, que temos muito mais possibilidades de evitar esse tipo de situações, e antigamente não é? E antigamente não era tão fácil assim sobreviver se tivesse algum problema sério no nascimento da criança. E ela sofreu muito para ter esse menino, e ela disse que aquilo, ela mesma pronunciou que foi muito penoso o parto daquela criança. Ela conseguiu tê-lo, mas em seguida ela faleceu. E eles tentaram colocar o nome daquela criança, né? Ela queria que colocasse o nome de Beone, que é o filho da minha tristeza. Só que o pai chegou e mudou a situação. Não, ele não vai chamar o filho da minha tristeza. Ele vai chamar Benjamim, que é o filho o filho da destra direita do pai, ou filho da alegria. Então, quem muda a circunstância somos nós mesmos. Porque o menino podia levar esse nome para o resto da vida. Ben-Oni, que em Israel fala assim, Ben-Oni ou Benoni. Podia levar esse nome para o resto da vida. Filho da minha tristeza. As pessoas, quando chamassem ele, filho da minha tristeza. Isso seria sempre lembrado. Não, ele veio ao mundo, mas a mãe teve que morrer por ele. É o filho da minha tristeza. Aí o pai chega, né? E o pai fala, não, ele não vai chamar Benoni, ele vai chamar Benjamim. É o filho da minha alegria. A minha esposa não está viva, mas nasceu um filho dela porque assim Deus permitiu. Então, quem muda a circunstância da nossa vida, o momento, somos nós, com as nossas palavras e atitudes. Jacó estava dizendo, eu perdi, o que eu entendo aqui pela leitura da palavra de Deus, eu perdi a mulher que eu mais amava, porque ele, desde que quando encontrou Raquel, quando ele fugiu da presença de Esaú, seu irmão, por ter roubado a primogenitura, né, ter entrado na frente e enganado o pai, Isaac, ele fugiu lá de Berseba, foi para Padã Arã, que fica na Mesopotâmia. Ele correu muitos quilômetros, chegou lá na terra do tio dele, Labão, que era irmão de Raquel, e conheceu, que era irmão de Rebeca, e conheceu a sobrinha, Raquel. Se apaixonou por ela. E disse, eu trabalho 7 anos, tu trabalhou 7 anos por essa mulher. Depois foi enganado, porque naquele tempo, né, hoje eles usam o véu em Israel, os israelitas, as israelitas, as judias, elas usam esse tipo de véu no casamento, mas o homem levanta o véu como forma de confirmação que é a esposa. Porque Jacó ele foi enganado, né? Então acho que eles tomaram uma lição para o resto da vida. Então ele foi enganado porque com certeza ela estava com o véu na cabeça e ele achou que era Raquel. Quando viu, era Lia. E ele falou, você me enganou. E lá, mas não é certo casar primeiro a mais nova antes da mais velha. Labão disse para ele. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Então foi um casamento, é o que eu falo, tudo com esforço. E tudo que aquilo que a gente consegue com esforço, quando nós pensamos, vemos que estamos a perder, dói muito. E ele estava perdendo a mulher amada dele. Aquele que ele lutou, trabalhou, se esforçou, se apaixonou. E ela estava tendo um filho dele. Só que o parto não correu como deveria ou como eles queriam. E ela veio a falecer. Mas Benjamim estava vivo. E o que eu quero dizer para você? Talvez alguma coisa na sua vida não correu como você queria. E esse propósito que você tinha diante de Deus morreu. Mas nasceu Benjamim. Nasceu outras oportunidades para você. Nasceu outras coisas novas para você. Às vezes você quer pegar o seu passado e fazer como eles quiseram fazer naquele momento. Vou colocar Benoni, o filho da minha tristeza. Morreu o que eu amava e nasceu também o que eu amo, mas é o filho da minha tristeza. Às vezes você está assim, como aquelas pessoas que queriam colocar esse nome naquela criança. Você sofreu decepções,
frustrações, e você está pegando o seu passado, mas Deus já colocou coisas novas nas suas mãos, um filho, que é uma bênção na sua vida, mas você ainda continua presa ao passado e você quer colocar o nome dessa criança de Benoni. E Deus está dizendo para você, não, é Benjamim, é o filho da sua alegria. Porque dessa criança, o seu coração vai se alegrar. Dessa bênção que Deus colocou nas suas mãos, talvez para você seja até pequeno o ambiente onde você está. Talvez seja, nem parece aquilo que você pediu a Deus. Mas é daí que vem o Benjamim, é daí que vem a alegria para você. Não traga o seu passado para o seu presente. Não traga as suas frustrações para o seu presente. Deus está dizendo, viva de forma alegre o seu dia, hoje. Porque coisas novas eu tenho para fazer na tua vida. As minhas misericórdias estão renovadas sobre a tua vida. Você se renova todos os dias em mim. A sua esperança se renova todos os dias em mim. O que lá em Isaías 40:31 fala? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. As suas forças são renovadas. Você não vai morrer desse jeito, você não vai padecer dessa forma, mas os que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Eu sei o que é isso, é de chegar um momento que eu penso, não tenho mais força, e Deus vem e renova, e Deus vem e traz paz, e Deus vem e traz novidade de vida. O Benoni não existe para quem acredita em Deus e espera em Deus. A tristeza não existe para quem confia inteiramente em Deus. Dias melhores surgirão. O Benjamim da sua vida está aí, Deus está dizendo. É filho da sua alegria, é fruto do seu trabalho. O passado, deixa o passado lá no mar de esquecimento. Coisas novas Deus está fazendo. Eu sei que Jacó estava vivendo o momento mais difícil da vida dele. Morreu a mulher que ele amava. Mas estava nascendo o filho também, que ele ama. E é isso que Deus está dizendo. Você perdeu o que você mais amava, o que você mais queria. Mas está nascendo o Benjamim, que eu prometi a você. Em tempos de guerra, como aquele hino da Ludmila Feber, nunca pare de lutar. Você está guerreando. Nós estamos, primeiramente, é sempre no mundo espiritual. A nossa guerra é no mundo espiritual. A nossa guerra é com as potestades, é com os demônios, é com todos aqueles que estão dominando e tentando dominar o mundo, a terra. Mas o que Deus está dizendo para você nesse dia, não pare de lutar, não pare de insistir, não coloque o Benoni na tua vida. Deixa o Benjamim entrar, deixa a alegria florescer. Porque coisas novas eu tenho para você sim. Um tempo de viver. Sabe aquele tempo que você vive? Eu já sei o que eu estou falando porque eu vivo isso. Aquele tempo rotineiro. Acorda, faz isso, acorda, faz aquilo. No outro dia, acorda, faz a mesma coisa. Passa segunda, terça, quarta, todo dia a mesma coisa. De segunda a domingo. Entra o mês, sai o mês. Começa o ano, entra o ano. Parece que não muda. Aí Deus vem, chega e fala assim, olha, eu vou te tirar da rotina. Eu vou te colocar em coisas novas. Eu vou te colocar no contato de outras pessoas diferentes que você ainda nunca contatou, nunca conversou. Aí Deus começa a fazer. Aí você vê o manifestar de Deus. Sabe por quê? Porque Ele não mente. Ele tem novidades de vida. Mas você tem que deixar o Benjamim entrar em vez de ser o Benoni. Você tem que deixar Deus fazer, porque Ele sabe o que é melhor para você. Eu não entendo, mas Ele não nos dá fardo maior que nós não podemos suportar. Ele não vai te colocar um fardo para te matar. Ele não vai te deixar passar por uma luta para te sufocar. Ele sabe o seu limite, Ele sabe o que você pode sim resistir. Lá no primeiro livro de Coríntios, de 15:58, fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Olha que coisa linda.
O nosso trabalho em Deus não é em vão. A nossa adoração a Deus não é em vão. Tudo da parte de Deus tem uma recompensa. Ele recompensa a nossa fé, Ele recompensa a nossa esperança nele, Ele recompensa o nosso trabalho nele, Ele nos recompensa. A maior recompensa não é do homem, a maior recompensa vem de Deus, do teu Pai. Pode morrer os planos, pode morrer às vezes os sonhos que para você parecia que seria algo muito bom para você no futuro e Deus deixa que aquilo morra. Mas não significa que não venha um Benjamim aí. Não significa que venham outros projetos. Deus tem projetos maiores que os teus. E você não vai entender os caminhos de Deus, mas confia, vai com Ele até o fim, porque lá no fim você vai entender que é melhor do que os seus planos. Eu sempre tento ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do meu Pai, porque eu sei que Ele tem o melhor. Eu sei o que eu estou falando. Eu sempre tento ouvir, eu sempre tento fazer a vontade de Deus. Às vezes com as minhas falhas, às vezes a gente erra, a gente volta atrás, Senhor, perdoa, arrepende. E lutando, e vencendo, e enfrentando batalhas. Firme e forte no Senhor, como está aqui. Meus irmãos, sede firmes, inabaláveis. Tem pessoas que qualquer coisa abala a fé, qualquer notícia, já vou desistir de Deus, acho engraçado, vou desistir de Deus, vou desistir de ir na igreja, né? Porque na igreja você tem comunhão com o Pai, mas você tem comunhão em todo lugar que você vai, mas na igreja é onde você encontra comunhão com os irmãos. E nós precisamos dos outros. Nós precisamos um dos outros. Deus criou tudo assim. Você observa que o nosso corpo humano é um órgão precisa de outro órgão, um membro precisa de outro membro. O que Deus fez isso é para dizer para mim e para você, você precisa do outro. Tinha uma época que eu falava, eu não preciso de ninguém. Quando eu ficava chateada da vida, não quero saber de ninguém, preciso de ninguém. Não precisa. Nós precisamos das pessoas. Você vai num hospital, você precisa de um enfermeiro, você precisa de um médico. Imagina se eles não estivessem lá. O que você ia fazer da sua vida? Morrer? Você tem um problema na justiça, você precisa de um advogado. E se um advogado não tivesse? Se você não quisesse um advogado, eu não preciso de advogado. Você ia perder a causa, porque você não entende nada de lei. Então nós precisamos um dos outros. E por isso que nós devemos ser unidos em Cristo. Porque se você é unido em Cristo, você é um exército do Senhor. E mais forte você fica para vencer o exército de Satanás. E o diabo não brinca de ser diabo. E ele tem um grande exército também que trabalha para ele. Inabaláveis. E sempre abundantes na obra de Deus. Ofereça o seu melhor a Deus. Ofereça o seu melhor a Deus. Ofereça o seu melhor a Deus. Agradeça a Deus de todo o teu coração. Acorda agradecendo, dorme agradecendo. Seja abundante diante de Deus. Não seja mesquinho. Eu só dou um pouquinho de tempo. Não, dê o seu melhor a Deus. Porque no Senhor todo o vosso trabalho não é em vão. A recompensa da parte de Deus. E é por isso que Deus está dizendo para você hoje, deixe o Benjamim entrar, esquece o passado. Esquece o que já ficou, os projetos que não deram certo, os planos que você planeou e não deu certo, não correu como você queria. Deus está dizendo, eu tenho o filho da alegria, eu tenho coisas novas para fazer na sua vida, há um novo meu entrando aí. E Deus está dizendo para mim, já entrou muita gente no novo. Há muitas pessoas aqui que já estão a viver o novo de Deus. Há pessoas aqui que já mudaram hábitos. Há pessoas aqui que faziam uma coisa que não dava certo, já mudou a estratégia, porque Deus está dando direcionamento. Há pessoas aqui que só reclamavam da vida. O dia que passou por uma luta, que quase perdeu, começou a olhar a vida de outra forma, a ser mais agradecido. É por isso que eu falo, nada acontece por acaso. Você acha que Deus é Deus de acaso? Deus não é Deus de acaso, Deus é Deus de propósito. Eu sempre falo, para você dar amor à vida, você tem que quase perdê-la. Para você dar amor à sua família, você tem que passar pela luta para você valorizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos.
Porque às vezes a gente tem e não dá valor. E Deus, não, vou permitir você passar por isso para você ver que você tem algo bom nas mãos e não sabe valorizar. Às vezes você tem um trabalho bom, Deus colocou você num trabalho, mas você cria confusão com todo mundo. Porque você não consegue segurar a língua dentro da boca. Você quer ter razão em tudo, você não segue a liderança. E nós devemos, sim, estar debaixo dessa liderança e respeitar a liderança, você gostando ou não. Deus constituiu toda a liderança, é constituída por Deus. E você está debaixo dessa liderança e você não quer respeitar. A sua vida não anda, porque você, em vez de progredir, você regride. Aí você perde um bom trabalho, perde um bom contato. Por quê? Porque você não consegue segurar a língua e você acha que tem razão em tudo. Deus está dizendo para você, nesse dia, Deus está te orientando, Deus está te mostrando que tudo aquilo que você faz para agradar a Deus tem recompensa. Deus sonda, Deus vê, Deus anota, as suas lágrimas estão no odre. Tudo escrito na Bíblia que eu estou lendo para você. Aí nós ficamos a pensar. Não, mas aquilo que eu vivi antes era melhor. O que eu estou vivendo hoje não é bom. Aquilo que eu tinha antes era bem melhor. O que eu estou vivendo hoje, não. Nota 0. E isso faz da sua vida um peso, um fardo. Eu vou viver o hoje. Eu vou agradecer pelo hoje. Eu vou ser perseverante hoje. Eu vou ser inabalável hoje. Porque o amanhã será outro dia, se Deus permitir. A alegria do Senhor está entrando na sua casa. A alegria do Senhor está entrando na sua vida. O filho da destra está entrando aí para endireitar, para trazer sim paz para você. Novidade de vida o Senhor Deus tem. Coisas novas. Sabe o que é novidade de vida? É você viver uma coisa e de repente você viver outra que você não imaginava que está trazendo alegria. E é isso que Deus tem aí para mim e para você. Coisas novas, diferentes, caminhos novos. Sabe quando você passa sempre o mesmo caminho, todos os dias o mesmo caminho, a mesma rota, a mesma direção. Aí Deus, não, vou mudar. Eu vou mudar. Agora você já não vai passar por aí, você vai passar por outro caminho. Eu lembro uma vez, estava na Irlanda, e eu fazia sempre o mesmo trajeto para ir trabalhar. Aí Deus falou que ia me dar um carro, e Deus me deu um carro na Irlanda. E quando essa irmã, ela orou comigo, uma irmã muito abençoada, eu acho que ela vai me escutar, ela lembra dessa oração, eu acho que ela lembra. E ela falou assim, ô Silene, eu vejo você dentro de um... Eu não tinha um carro ainda, mas o meu sonho era comprar um carro para ir trabalhar, eu andava sempre a pé. Andava longe, andava muitos quilômetros, magrinha, ia lá, com as minhas perninhas, trabalhar. E ela falou assim, Silene, eu vejo você dentro de um carro. Tinha poucos meses na Suíça, na Irlanda. Eu vejo você dentro de um carro. E Deus vai te dar um carro, porque eu vejo você passando em cima dessa ponte, uma ponte muito bonita. Tem muitas árvores perto, assim, um lugar muito bonito. E eu vejo você dentro desse carro, passando em cima dessa ponte, e você indo trabalhar. Isso demorou poucos meses. Eu estava indo da cidade onde eu morava de Limerick, a Gort. Então, eu passava ao sair de Limerick, eu passava em cima dessa ponte. Quando eu passei em cima dessa ponte, havia um trânsito. E o trânsito parou. E eu fiquei parada no meio da ponte. Aí, de repente, eu tive aquela visão. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, lembra daquilo que eu te falei? Olha, eu arrepio toda de falar isso. Eu até me emociono porque me saem até as lágrimas nos olhos, porque Deus é fiel. Deus é fiel mesmo naquilo que Ele fala. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, assim, lembra daquilo que eu te falei? E eu olhei para a ponte, eu olhei para o lado, eu vi o rio, um dia bonito, eu olhei as árvores e eu falei, eu lembro, Senhor. E eu estava dentro do carro que Deus tinha me prometido, eu vou te dar um carro para você ir trabalhar. E Ele me deu. Vale a pena você servir a Deus e você ser fiel a Ele em tudo. Você não está isento de passar luta. Não. Se uma pessoa falar assim que servir a Deus é só viver no oba-oba,
Não. Servir a Deus é enfrentar gigantes, é enfrentar batalhas. Servir a Deus é você lutar contra o mal, o próprio mal. E para lutar contra o mal, você tem que usar as armas espirituais. E para você usar as armas espirituais, você tem que entender que armas são essas. É por isso que você tem que ler a palavra, meditar na palavra e trazer a palavra para dentro de você, porque essa é a arma que você combate o mal. Não ficamos isentos de passar por luta, não, mas o Senhor nos garante a vitória. Amém? Amém por essa palavra na sua vida? Lembra das promessas que Deus tem para você. Eu sei que são promessas grandes. Eu sei que você tem sonhos aí dentro do teu coração, que às vezes aperta porque você queria fazer e você não consegue realizar. Se você ainda não está conseguindo realizar, porque não é o momento. Porque quando for o momento, todas as coisas vão cooperar para que isso se transforme em realidade na sua vida. Se ainda não chegou o momento, não esforce, não apresse. Não tente apressar o trabalhar de Deus. Guarde o sonho dentro de você. Persevere dentro de você. Sabe por quê? Porque na hora certa, aquilo que Deus te prometeu se tornará realidade, sim. E você entenderá que Deus não mente, que a palavra dele não retrocede e que ele é fiel em tudo. Ele é fiel em tudo, viu? Ele não é só fiel em algumas coisinhas, não. Ele é fiel em tudo. Então eu tenho muitos testemunhos de vida que eu já vivi com Deus. E vivo com Deus. Testemunhos assim que só Deus, eu falo assim, só Deus mesmo para fazer isso. Só Deus mesmo. Deus me deu um carro, gente, eu nem sabia conduzir. Para você ver como é que Deus faz. Deus me deu o carro. Normalmente você compra um carro quando você sabe conduzir, né? Eu nem sabia conduzir, eu comprei o carro pela fé. Ainda me ofereceram o carro e eu paguei as prestações do carro, que eu nem dinheiro tinha para pagar, mas Deus foi providenciando tudo. Depois eu aprendi a dirigir no carro. Depois tirei minha carta, né, minha carta de condução. E assim foi. Porque Deus, Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabia que eu precisava do carro. Gente, às vezes eu tinha que pagar táxi caro para ir trabalhar na fábrica, de uma cidade a outra, porque não tinha ônibus para ir para lá. E Deus, não, minha filha precisa de um carro. Ela não vai trabalhar para ficar pagando táxi. E você acha que Deus não se importa com você? Você acha que Deus não se importa com a tristeza do seu coração? Hã? Você acha que Deus não olha e sonda o desejo aí que tem dentro de você? Às vezes é a coisa mais simples, mas você não consegue realizar e você fica frustrado, não é? Mas Deus está dizendo para você, eu sei o que tem dentro de você, eu sei o desejo do teu coração e eu vou realizar. Eu vou trazer a realidade, porque eu tenho poder para isso. Isso é muito simples para mim o que você está pedindo, porque eu tenho coisas melhores, tenho coisas maiores para fazer na tua vida. Viva o hoje de Deus de uma forma que você traga o Benjamim, não o Benoni para a tua vida. Porque se você vive de uma forma agradecida, perseverante, resistente, resiliente, você vai ter recompensa do Pai. Imagina, passar uma vida abençoada aqui na terra e morrer e ainda morar com Deus. Tem coisa melhor do que isso? Não, gente. Morar na eternidade é uma coisa que a gente nem sabe como é. Falamos da eternidade, falamos dos céus, mas a gente não tem noção de como é aquilo. Mas eu te garanto uma coisa, que não subiu no nosso coração, não subiu no nosso coração. Não tem como. Mesmo que você imagine, pense como é o céu, você não vai chegar lá. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os teus. Amém? Que Deus abençoe você nesse dia. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com você, com a sua casa. Está aqui, eu estou aqui virada para a janela, tem um sol no meu rosto. Lindo, céu lindo. E eu vejo quão grande é o Senhor na nossa vida. Amém? Fica na paz do Senhor. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém.